A Europa está em polvorosa com os rumores que vêm da Alemanha. Será que a Rússia está à beira de uma rendição? Por trás das declarações de Berlim, há muito mais do que promessas vazias. Vamos analisar o que realmente está em jogo. Enquanto isso, Zelensky enfrenta um golpe inesperado. O prefeito de Kiev, em entrevista à imprensa ocidental, não mediu palavras. A Ucrânia fede a autoritarismo. O que está acontecendo de verdade? Do outro lado do Canal da Mancha, Londres hesita em enviar mais tropas para a Ucrânia, mas pressiona para que Kiev tenha acesso a armas nucleares. Quem faz o apelo são os próprios militares britânicos. Enquanto isso, a Suíça mira no Mar Báltico e prepara uma jogada ousada contra Moscou. O governo sueco decidiu apertar o cerco aos navios russos, emitindo um alerta oficial. A medida visa fiscalizar embarcações suspeitas, muitas delas usadas para burlar sanções. A guarda costeira sueca agora terá que monitorar não apenas os navios que atracam em seus portos, mas também aqueles que cruzam suas águas territoriais e zona econômica exclusiva. A mensagem é clara: a Suécia quer que outros países sigam seu exemplo para fechar o cerco ao chamado fluxo sombra da Rússia. Enquanto isso, na costa chinesa, um gigante petroleiro russo permanece parado há 6 dias com milhões de barris de petróleo. Pequim se recusa a receber o navio. Segundo fontes do mercado e dados de rastreamento, a carga continua sem comprador. A relutância chinesa tem 2 motivos: o medo de sanções secundárias dos Estados Unidos e a queda no interesse das grandes refinarias do país pela commodity russa. O petróleo em questão é do tipo ESPO, geralmente adquirido por empresas estatais. Mas desta vez até elas recuaram, principalmente por causa do preço elevado. Mesmo com a queda nas cotações globais, o valor ultrapassa o teto de $60 por barril imposto pelo Ocidente. Os principais compradores da Rússia agora são refinarias independentes, conhecidas como teapots, que operam fora do sistema financeiro tradicional e não temem represálias. Na fronteira com a Rússia, a Finlândia não perde tempo. O país, que compartilha uma divisa de 1.300 quilômetros com Moscou, sempre levou a sério a ameaça russa. Agora, Helsinki envia um recado direto ao Kremlin. Está reforçando suas defesas, modernizando suas fronteiras e agradecendo aos Estados Unidos por todo o apoio. Os finlandeses não escondem que Washington está pressionando a Europa a aumentar seus gastos militares. O ministro da Defesa da Finlândia, Antti Akainen, foi enfático: a Europa precisa colocar sua casa em ordem antes de pensar em outras regiões. Quando a defesa europeia estiver sólida, aí sim poderemos direcionar recursos para outros lugares. Mas, por enquanto, o foco deve ser a proteção do nosso continente. Só assim os Estados Unidos poderão se concentrar no Indo-Pacífico, afirmou. Akainen ecoou as palavras do secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, durante um fórum de segurança em Singapura. Austin não mencionou Putin, mas deixou claro que a nova grande ameaça é a China. Todos precisam entender: Pequim está se preparando para usar a força militar e alterar o equilíbrio de poder na região. Sabemos que Xi Jinping ordenou que seu exército esteja pronto para invadir Taiwan até 2027. A China está construindo capacidades militares, realizando exercícios diários e ensaiando essa operação. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já alertou: qualquer tentativa de tomar Taiwan à força terá consequências catastróficas para o Indo-Pacífico e para o mundo. Enquanto isso, no fronte ucraniano, a situação se agrava. A Rússia intensificou seus ataques no sul do país, com artilharia pesada e movimentação de tropas. Kiev admite que as forças de Putin avançam em várias frentes, incluindo a região de Zaporíjia. O comandante das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, reconheceu a pressão e prometeu reforçar as defesas, mobilizando reservas e aumentando o poder de fogo contra o inimigo. Ele também mencionou ações ofensivas em território russo, visando melhorar a posição tática das tropas ucranianas. Os analistas apontam que os russos não estão focados apenas em Zaporíjia. Há movimentações preocupantes em outras áreas como Kupiansk, Liman, Ocheretine e Novopavliva, além da região fronteiriça de Sumy. Enquanto isso, blogueiros militares e correspondentes de guerra relatam rachaduras no fronte ucraniano, especialmente na direção de Sumy, perto de Alexandrivka. Um blogueiro polonês, sancionado tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia, chegou a ser condenado a 15 anos de prisão em seu país por suas análises. Ele alerta: o inimigo precisa agir rápido, mas de onde tirará reforços? Afinal, o próprio Syrskyi admitiu que a Rússia também iniciou uma ofensiva em Zaporíjia. Nas redes sociais não param as especulações sobre as intenções de Moscou.
O presidente do Comitê de Defesa da Duma, Andrei Kartapolo, deu a entender que o Kremlin pode estar mirando Odessa. Cada dia de adiamento e indecisão só piora a situação para a Ucrânia. Enquanto o regime de Zelensky continuar agindo como um fantoche do Ocidente, as consequências serão devastadoras. Eles querem resistir? Então que se preparem para perder tudo: território, soberania e até a própria existência, declarou. Enquanto isso, a imprensa alemã já crava: as semanas de Zelensky estão contadas, e o fracasso parece inevitável. A recusa categórica da Alemanha em fornecer os mísseis Taurus à Ucrânia, um golpe duro para Zelensky, que agora vê suas esperanças de resistência se esfarelando enquanto as forças russas avançam sem piedade. Os números não mentem. Apenas nas últimas semanas, Moscou consolidou o controle sobre 18 localidades estratégicas, empurrando as linhas ucranianas em uma retirada desordenada ao longo de quase 500 quilômetros de frente. No sul, as tropas do Kremlin estão a meros 2 quilômetros da fronteira com a região de Zaporizhia, no centro, a 3 quilômetros de Dnipropetrovsk, e no norte, a um passo de Kharkiv. Zelensky, em seu discurso noturno, não teve escolha senão admitir a realidade. Novos ataques russos estão em curso, e a única resposta que lhe resta é implorar por mais sanções e apoio dos Estados Unidos. Mas o Ocidente, cansado e dividido, já não acredita em milagres. As negociações em Istambul, que deveriam ter começado em menos de 24 horas, foram adiadas indefinidamente e o Kremlin, como sempre, age como se estivesse de férias. Ninguém, nem a Turquia, nem os Estados Unidos, nem a própria Ucrânia, sabe ao certo o que Moscou propõe. Não temos detalhes do memorando russo. Não sabemos o que eles realmente querem, admitiu um porta-voz ucraniano, deixando claro que a diplomacia, mais uma vez, se transforma em um jogo de sombras. Enquanto isso, o mundo assiste impotente à encenação de uma paz que nunca chega. Todos querem o fim da guerra, mas ninguém está disposto a pagar o preço, e Putin sabe disso. A Europa, porém, já começa a preparar seu plano B. Se os Estados Unidos, sob Trump, decidirem abandonar Kiev à própria sorte, os europeus terão que agir sozinhos. Segundo fontes do The Telegraph, britânicos e franceses estão discutindo a criação de uma força de paz europeia para a Ucrânia, não para lutar, mas para garantir um cessar-fogo e, acima de tudo, para construir uma defesa de longo prazo que impeça novos avanços russos. Mas não se enganem, ninguém está disposto a enviar tropas para o fronte. Nosso papel, se houver, será limitado a treinamento e apoio logístico, declarou um coronel britânico reformado em um fórum de segurança em Odessa. A realidade é que nem o Reino Unido, nem qualquer outro país europeu, tem capacidade para sustentar uma operação militar prolongada na Ucrânia. E convenhamos, ninguém quer provocar Putin. A ameaça do Kremlin é clara: qualquer nação da OTAN que ousar enviar soldados para a Ucrânia enfrentará retaliação imediata. Foi essa pressão que fez até mesmo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recuar em suas promessas de apoio mais contundente. Mas há quem defenda uma resposta ainda mais radical. O mesmo coronel britânico sugeriu que Londres deveria ajudar Kiev a desenvolver seu próprio arsenal nuclear, uma ideia que, embora absurda para alguns, reflete o desespero de quem vê a Ucrânia sendo lentamente estrangulada. Se a Rússia não pode ser detida por meios convencionais, talvez seja a hora de lembrar ao mundo que Kiev já teve armas nucleares, e poderia tê-las novamente, disse, ecoando um discurso que ganha força entre os mais radicais. Enquanto isso, na Lituânia, a mensagem é ainda mais dura: não há espaço para negociações com Moscou. Se a Rússia chegar à mesa de diálogo com as mesmas intenções de antes, ou seja, nenhuma, então já sabemos o resultado: mais tempo perdido, mais sangue derramado, alertou um representante do governo lituano. A desconfiança é total. Afinal, quem pode acreditar em um regime que, enquanto fala em paz, bombardeia cidades e sabota infraestruturas críticas? Prova disso foi o recente colapso de uma ponte na região de Briansk, onde um trem de passageiros foi arrastado para o abismo após uma explosão suspeita. As autoridades russas, em um primeiro momento, falaram em dispositivo explosivo improvisado, mas logo mudaram o discurso, atribuindo o desastre a um colapso estrutural. Coincidência ou não, o incidente ocorreu em meio a uma escalada de ataques ucranianos em território russo, e serviu como mais um lembrete de que a guerra não respeita fronteiras. Mas o verdadeiro terremoto político está acontecendo dentro da própria Ucrânia. Zelensky e seu ex-aliado, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, estão em rota de colisão aberta, com acusações mútuas de traição e incompetência. O que antes era uma aliança estratégica agora se transformou em uma guerra de egos, com ambos disputando o controle da narrativa, e mais importante, o apoio internacional.
Enquanto Zelensky tenta desesperadamente manter a imagem de líder indomável, Klitschko não hesita em apontar as falhas do governo, questionando desde a gestão da guerra até a corrupção endêmica. O resultado? Uma Ucrânia mais dividida do que nunca, exatamente no momento em que deveria estar unida. E a Alemanha, que já foi um dos maiores apoiadores de Kiev, agora parece ter chegado a uma conclusão incômoda: a Rússia não será derrotada militarmente. Em uma rara demonstração de franqueza, um alto funcionário alemão admitiu que a guerra provavelmente terminará em negociações, não em capitulação. A mudança de tom é significativa. Berlim, que antes insistia na vitória total da Ucrânia, agora reconhece que uma solução diplomática é inevitável e que Kiev terá que ceder em algum momento. Mas quem decidirá os termos? Zelensky ou os interesses ocultos de potências estrangeiras? Enquanto isso, o chanceler alemão Olaf Scholz se prepara para uma viagem crucial a Washington, onde tentará convencer Trump a manter o apoio à Ucrânia. A reunião, marcada para 5 de junho, será um teste de fogo para as relações transatlânticas. Os temas são delicados: a guerra na Ucrânia, a crise no Oriente Médio e as tensões comerciais entre os dois países. Scholz, que até agora evitou uma visita aos Estados Unidos, sabe que precisa agir rápido antes que Trump decida cortar de vez o financiamento a Kiev. Mas as chances de sucesso são mínimas. Fontes do governo alemão já admitem que a transferência dos mísseis Taurus, prometida há semanas, foi bloqueada pelo ministro das Finanças, Lars Klingbeil, um social-democrata que vê a medida como um risco desnecessário. E se Scholz não conseguir reverter essa decisão, sua credibilidade, e a da Alemanha, sofrerá um golpe fatal. Mas o pior ainda pode estar por vir. Quando Scholz finalmente se sentar com Trump diante das câmeras, ninguém sabe o que esperar. O ex-presidente americano já demonstrou em encontros anteriores que não tem paciência para a diplomacia. Basta lembrar do tratamento humilhante dado a Zelensky e ao presidente filipino, Rodrigo Duterte, em eventos públicos. Se Trump decidir repetir o espetáculo, Scholz sairá da Casa Branca com a reputação em frangalhos, e a Ucrânia, mais uma vez, ficará à mercê de um Ocidente cada vez mais cansado e dividido. Eis o que realmente está em jogo quando falamos sobre a Ucrânia hoje. Não se trata apenas de uma guerra contra a Rússia, mas de uma batalha interna pelo futuro da própria democracia ucraniana. As palavras de Klitschko não são apenas críticas, são um alerta vermelho. Ele denuncia o que muitos já suspeitavam. Sob o pretexto da guerra, Zelensky vem desmantelando sistematicamente as instituições democráticas do país. Administrações militares substituindo prefeitos eleitos, processos judiciais fabricados para silenciar opositores, e uma máquina de propaganda que transforma dissidência em traição. Isso não é governança de emergência, é um golpe de Estado disfarçado de patriotismo. E o mais preocupante? O Ocidente, tão rápido em aplaudir a resistência ucraniana, fecha os olhos para essa erosão. Cada vez que um prefeito é destituído, cada vez que um deputado é intimidado, cada vez que um jornalista é calado, a Ucrânia se afasta um pouco mais dos valores que diz defender. Klitschko, com sua influência global, é uma pedra no sapato de Zelensky e por isso se tornou alvo. Afinal, como remover um campeão mundial de boxe, uma figura conhecida internacionalmente, sem causar um escândalo? A resposta é simples: destruindo sua reputação, espalhando dúvidas, transformando-o em um inimigo do povo. Mas a verdade é que Klitschko não está sozinho. Por trás dele, há uma rede de políticos, ativistas e cidadãos comuns que veem o autoritarismo se instalar e não têm medo de denunciá-lo. Enquanto isso, a tragédia no Níger serve como um lembrete brutal de como a fragilidade institucional pode custar vidas. Mais de 150 mortos, milhares desabrigados, famílias inteiras varridas pela força das águas, e no meio do caos, a pergunta que não quer calar: onde estava o Estado? Onde estavam as autoridades que deveriam proteger essas pessoas? A resposta, infelizmente, é a mesma que se aplica à Ucrânia. Quando as instituições falham, quem paga o preço são os mais vulneráveis. No Níger foram as enchentes. Na Ucrânia, é a democracia que se afoga. O que você acha disso? Será que o Ocidente está disposto a sacrificar seus princípios em nome de uma aliança geopolítica? Ou ainda há tempo de exigir que Zelensky respeite as regras do jogo democrático? Deixe sua opinião nos comentários porque, no fim das contas, a voz de quem assiste é tão importante quanto a daqueles que estão no poder. E não se esqueça, todos os destaques da semana estão no nosso playlist. Até a próxima!